indiferença ao teu próximo. Quero meditar apenas com os irmãos de forma bem breve a respeito do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse 5º mandamento, talvez depois do 3º mandamento, talvez seja o que tenha uma amplitude muito grande, né? Não que seja mais importante do que os outros, ou menos importante, ou mais profundo. Ele é mais extenso. Por quê? Porque aqui é a questão de honrar toda a autoridade que é instituída sobre nós. Então, o 5º mandamento, ele começa com o nível de autoridade mais perto de nós, mais baixo. O mais baixo que eu digo, não que não deve ser o mais próximo de nós, né? Que é honrar pai e mãe, tá? Aqui, este mandamento, ele vai nos ensinar contextualmente na Bíblia, porque a Bíblia ela é contextual, que essa honra, ela vai indo sobre toda a autoridade que é instituída sobre nós. Começa por pai e mãe, que é a autoridade imediatamente acima de nós, né? A primeira autoridade que nós vemos, que nós temos contato, é pai e mãe, né? Então, ela vai desde pai e mãe até o próprio Deus. Até o próprio Deus. Então, por exemplo, se nós desonrarmos a Deus, nós não só quebramos o 3º mandamento, o 4º mandamento, nós quebramos o 5º mandamento também. Se nós nos curvarmos sobre outros deuses ou outras formas de direção para a vida, de oráculos, que não sejam as Escrituras, nós quebramos inclusive o 7º mandamento: não adulterarás. Porque Deus considera a idolatria adultério também, né? O 10º mandamento, não cobiçarás, Deus considera a cobiça, né, a avareza, como idolatria. Então, veja que como ele vai ser extenso. Então, aqui nos apresenta, como em Gálatas, né, que o apóstolo Paulo repete este mandamento, né, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. É o primeiro contato de autoridade que nós temos. Então, como que a proposta para a vida do cristão? Honrar as pessoas, honrar pai e mãe, independente deles estarem certos ou não, já falamos sobre isso em outras oportunidades. Honrar os avós, aqueles que ainda têm os bisavós vivos, né? Honrá-los também. Honrar as autoridades que estão instituídas sobre nós, a igreja, o conselho da igreja, os oficiais da igreja, eles devem ser honrados. As pessoas mais velhas, certo? Nós devemos ter respeito para as pessoas mais velhas. Hoje em dia, essa geração, a própria igreja, no geral no Brasil, que abandonou os 10 mandamentos, você vê que, se você pegar jovens dessas igrejas, eles não têm essa preocupação em honrar as pessoas, nem mesmo os pais, né? E hoje em dia tratam pessoas mais velhas como se a pessoa ser uma pessoa de idade mais avançada, como se isso fosse algum demérito. É quase que uma ofensa, né? A forma que tratam, né? Chamando pessoas de velhos e tal. Então, irmãos, isso não é nenhum demérito, ao contrário, graças a Deus pela longevidade de tal pessoa, né? Mas nós devemos ouvir essas pessoas, nós devemos respeitar, não precisamos concordar, né? Muitas vezes é um ímpio que envelheceu, né? Nós não devemos concordar com as coisas que ele fala, que ele ensina, mas nós devemos ter respeito por ele, respeitá-lo, ouvi-lo, né? Não ofendê-lo, né? Respeitar as leis de trânsito. Devemos respeitar as leis de trânsito. Quem criou as leis de trânsito foram autoridades instituídas por Deus. E aquilo é para a segurança das pessoas, né? Nós não devemos fazer no trânsito o que nós achamos certo, o que nós queremos encurtar no caminho, que achamos que deve ser assim, achamos que está errado. Se estiver errado, nós vamos ter que cumprir a lei do mesmo jeito, né? Então nós devemos cumprir as leis de trânsito e tudo mais. E tudo isso, irmãos, Deus estabeleceu essa questão de sermos submissos e honrar todas essas autoridades para que o convívio interpessoal seja melhor e mais satisfatório. Tá? Se todos cumprirem a mesma lei, as coisas serão bem mais fáceis de lidar uns para com os outros. Eu quero ler com os irmãos apenas rapidamente aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13.
vai falar a respeito de autoridades instituídas. Todo homem, 13, a partir do verso 1. Isso aqui é um desdobramento do 5º mandamento que o apóstolo Paulo ensina aqui, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, tá? São, de fato, todos aqueles que investidos de autoridade, que foram investidos de autoridade, sejam os pais, sejam os avós, sejam as pessoas mais velhas, sejam os oficiais da igreja, ou seja, até mesmo as autoridades governamentais da nação, do país, né, do mundo, né, sejam até mesmo essas autoridades. Ou seja, toda autoridade deve ser respeitada. Então, quando o apóstolo Paulo ele menciona aqui Romanos capítulo 13, dos versos 1 a 7, ele está se referindo ao 5º mandamento. Honra pai e mãe. A partir do pai e mãe, nós vamos honrar todas as autoridades, até mesmo Deus, que é a autoridade superior em toda a criatura, em toda a criação, em todo o universo. Tá? Então aqui diz, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Ou seja, não adianta nós nos rebelarmos contra as autoridades, porque as autoridades, como as pessoas, como o clima, como o tempo, como as leis da física, como as leis quânticas, como as leis da neurociência, tudo isso é governado por Deus. Todas essas coisas são governadas por Deus. Então Deus institui as autoridades para abençoar uma nação ou até mesmo para juízo de uma nação. Deus institui as autoridades. E não compete a nós questionarmos Deus, o porquê Deus fez isso ou porquê Deus fez aquilo. O que nos compete é entender a soberania de Deus. E que tudo isso é graça, principalmente para o teu povo. Quanto mais fiel você for a Deus, mais graça sobre a tua vida, independente de circunstâncias externas. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Se teu pai e tua mãe não forem pessoas boas, não compete a vocês. O que compete a você é honrá-los. O que compete a você? Se eles foram ou são, né? Alguns ainda têm pais vivos, outros já não têm mais. Mas não compete a nós julgarmos ou decidirmos isso. O que compete a nós é obedecermos e honrá-los. Os avós, os bisavós, as autoridades oficiais da igreja, as leis de trânsito, como já falamos, né? E aqui vai dizer de toda autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há, veja irmãos, não tem, não existe. Mas e os grandes ditadores e os genocidas? Não existe autoridade, as Escrituras dizem, que não foram instituídas por Deus. Então Deus é o dono da vida, Deus é o dono das nações, Deus é o dono do mundo. Salmo 24 diz que todas as coisas pertencem a Ele. Então Deus usa as autoridades para abençoar ou para corrigir. O livro de Provérbios diz que quando sobe os honestos, o povo se alegra. Quando sobe os injustos, o povo suspira. Então, Deus ele tem os seus métodos de conduzir a história do mundo, né? Lembrando que vai surgir um anticristo. E esse anticristo vai ter apoio dessas autoridades. Então, o próprio Deus institui as autoridades e muitas vezes as entrega ao erro. Mas é Deus que está ao controle, né, de toda a situação. É aí que repousa a nossa confiança inabalável, na soberania total de Deus. O mundo não está, Deus não deixou o mundo à deriva, na mão de homens que cuidem. Os homens são autônomos para cuidar. Não, Deus está no controle. Deus em nenhum momento perdeu o controle das coisas, tá? Verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, se há uma autoridade, por exemplo, na igreja, ou na cidade, na nação, que nós discordemos, né? Nós temos direito, quando chegar o momento de votar e eleger aqueles que nós julgamos que seja melhor. Devemos orar e procurar em Deus e assim, mas não se rebelar contra aqueles que já foram instituídos, tá? Verso 3: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem.
Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, por castigar o que pratica o mal. Veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os romanos, cristãos romanos, o Império Romano, que era um império pagão, que dominava o mundo com braço de ferro, que cometia crueldades e injustiças, é que governava o mundo nessa época. Esse próprio o Império Romano, Nero, martirizou o apóstolo Paulo. E mesmo assim, né, eles tinham Nero como uma espécie de anticristo. Eles viam Nero como uma espécie de anticristo, né? E mesmo assim, o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui, por volta do ano 58, dizendo que mesmo tendo essa autoridade instituída sobre o mundo, o Império Romano estava instituída sobre o mundo inteiro conhecido na época. A maior globalização que houve, fora essa atual, que é tecnológica, né? Antes do desenvolvimento da tecnologia, globalização que houve foi o Império Romano. Nessa época, pouco antes de Cristo e depois, né? E ele disse que é para respeitarmos a autoridade, porque Deus estava no controle de tudo aquilo lá, de todas aquelas coisas, tá? Então, quando as autoridades agem injustamente, elas vão pagar aquilo para Deus, tá? É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, veja que no século XVI, durante a Reforma, os reformados foram acusados de serem como os anabatistas, que os anabatistas, eles se revoltaram e não queriam cumprir as leis civis das nações. Os reformados cumpriram as leis civis e incluíram Romanos 13 nas confissões, como Guido de Bresse, por exemplo, na confissão belga que nós subscrevemos. O apóstolo Paulo diz então que, verso 5, né? Não estejais sujeitos à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nós devemos cumprir a lei, né? Nós devemos cumprir a lei. Se as autoridades forem injustas, é um tratamento que Deus terá com elas, né? A quem muito deu, muito lhe será cobrado. Por esse motivo também, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o quinto mandamento, irmãos, que nós estamos abordando desta manhã, ele é um dos que tem uma extensão maior, porque ele começa no primeiro nível de autoridade, pai e mãe, né? Se nós não tivermos senso de reconhecer as autoridades que foram instituídas sobre nós, concordando nós com eles ou não, se nós não tivermos a consciência de reconhecer uma autoridade, se nós formos seletivos nisso, eu só vou obedecer uma autoridade, né? Nós não vamos conseguir obedecer a Deus. E aí haverá aquele conflito que nós vemos hoje em dia nas pessoas, né? Frases tão blasfemas que eu tenho temor de dizer. Eu vou dizer aqui de forma didática, né? Para até alertar, advertência aos irmãos, com muito amor, mas eu tenho temor de dizer. Já escutei pessoas falando que vai colocar Deus na parede, que vai exigir de Deus determinada coisa, que vai determinar que Deus faça determinada coisa. Isso quebra o quinto mandamento, irmãos. Essas pessoas não conseguem honrar a Deus sendo submissas a Deus. Cristo, ele disse, seja feita a sua vontade no momento de maior angústia, né? Que talvez todos os seres humanos já tenham passado na vida, a angústia que Cristo estava, porque ele sabia o que viria pela frente, né? Em poucos dias daquela oração, ele sabia o que ele iria passar. Então, mesmo assim, ele foi submisso a Deus, né? No corpo humano. Então, irmãos, que nós possamos, assim, com muita reverência, com uma questão de consciência, né? Termos respeito. Pais, avós, as pessoas mais velhas, as autoridades instituídas, os oficiais da igreja, as leis de trânsito, os policiais, termos respeito por eles, tá? Ouvir os mais velhos, como eu falei, né? Ter respeito. Às vezes o mais velho é um ímpio que envelheceu. Nós não precisamos concordar nem obedecê-lo, dependendo um conselho que ele nos dê, né? Mas nós devemos ter respeito por ele, respeitá-lo, né? Ouvi-lo, agradecer, né? Determinado conselho. Se for um conselho antibíblico, nós não precisamos, obviamente, seguir, né? Mas devemos ter respeito por essas pessoas. E possamos cumprir também o quinto mandamento, né? Com determinação, e que o Senhor Deus abençoe essa porção da sua palavra.